Atualidade com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um programa Atualidade aqui pela nossa rede litoral de comunicação. Gente, vocês estavam aí assistindo agora todo um programa de desenho animados. Nosso Pica-Pau aí, famoso Pica-Pau. Quem não cresceu assistindo Pica-Pau, né, gente? E agora entra o programa Atualidade, chegando aí na tua casa através do canal 681 da Claro TV. Desde já agradecemos a audiência, desde já convido vocês também a se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, vocês que não puderam assistir na TV, e esse programa fica disponibilizado lá no nosso canal no YouTube. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Litoral a psicanalista integrativa, que é a Fernanda Silva da Silva. Se não bastasse um Silva, vem mais um Silva. Eu costumo brincar que é Silva ao quadrado, né? Silva ao quadrado. Tintas e Seja caneta. bem-vinda ao programa Atualidade, Fernanda. Obrigada. É um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer Já é meu. acompanhava alguns trabalhos teus na internet, nas redes sociais. Sim. E agora aqui comigo, aqui no programa Atualidade. Muito obrigado por aceitar o convite, aceitar esse desafio de conversar com a minha audiência, né, Fernanda? Fernanda, me fala um pouquinho de quem é a Fernanda Silva da Silva. A Fernanda Silva da Silva. Isso. É uma mulher buscadora de questionamentos próprios, né? E dessa forma a gente acaba descobrindo coisas sobre si e para os nossos pacientes, né? Então, no decorrer da vida, eu fui me encontrando enquanto Fernanda. Então, eu digo que o que eu sou hoje é mãe do Lourenço e do Miguel, né? Que são os meus tesouros, que são os amores da minha vida. Aprendo muito, me desenvolvo com eles também. E eu digo que eu estou psicanalista integrativa, doutoranda em psicanálise e compiladora desse método, né? Novo de atendimentos. Fernanda, e tu atende aonde aqui em Tramandaí? Aqui em Tramandaí eu atendo na Clínica Life Clinic. Uhum. E Capão da Canoa também atendo e Osório. Ah, que legal. Fernanda, o teu trabalho é baseado em um método próprio. Exato. E ele é uma forma de psicanálise. E por que usar esse nome? Na verdade, não é uma forma de psicanálise, né? O meu saber psicanalítico, ele é a base de todos os demais ferramentas que eu agrego para o atendimento, né? Uhum. Então, a minha formação, a minha pós-graduação é em psicanálise integrativa. Uhum. Só que eu sou apaixonadérrima por Jung e muito apaixonada por tudo que a gente considera mistérios sobre a alma, sobre o nosso inconsciente, né? E nós temos bastante elementos que Jung trouxe. E, lógico, iniciando lá por Freud, mas Jung abriu algo mais transcendente, né? Uhum. Começou a abrir essa possibilidade de nós podermos explorar a alma humana, né? Enquanto atendimento analítico. Então, o porquê o psicoanálise? Porque, na verdade, nós trazemos mais ferramentas, né? E eu entendo a psique humana enquanto alma mesmo, né? Uhum. Extraindo essa palavra, obviamente, da religião ou das religiões, né? Mas trazendo para um cenário analítico, eu trago enquanto alma no encontro do teu ser, da tua essência. Ah, entendi. E como esses saberes, eles se integram na prática terapêutica? Eles não se contradizem? Não, eles não se contradizem de maneira alguma. É interessante a tua pergunta, porque, na verdade, eles se complementam, né? Uhum. São linguagens diferentes, abordagens diferentes que atuam em diferentes áreas do ser humano. E o legal, para todos os que nos acompanham, né, nesse programa, que está trazendo essa possibilidade de poder falarmos a respeito de uma nova visão analítica, de uma nova psicanálise, né? Uhum. Porque o nosso inconsciente, ele coordena muito da nossa vida, com certeza, mas existem ferramentas milenares que hoje são explicadas pela neurociência. Entendi. E que vêm a complementar tudo isso. E o que é esse yourself? Yourself. Esse método, como é que é o nome? Yourself. Yourself. Isso. Isso. Como é que é esse método yourself? Ele foi inspirado em alguma vivência pessoal? Porque eu vejo que tu adotou, esse faz parte do teu showroom aí, né? Sim, sim. Yourself, na verdade, ele é um método que, sim, ele parte de minhas vivências, né? E ele tem a base também na psicanálise junguiana, né? Uhum. Parte ali da self. E o yourself, ele é você mesmo, né? Ser tu mesmo na tua totalidade, né? Então, é isso que eu
que eu percebi em determinado momento da minha jornada, que é o que faltava para fechar os meus quebra-cabeças internos, né? Para encontrar-me cada vez mais profundamente. E trouxe, então, esse nome, o método, ele é Yourself, porque todas as ferramentas que nós trazemos é justamente para levar os nossos pacientes, que eu chamo de percursores, até interessante, porque eu chamo de percursores, é o percurso, né, curativo, o percurso de encontro consigo, com o método Yourself, que seria o encontro consigo, o ser tu mesmo na tua totalidade, nas suas luzes e sombras, como diria Jung. Ô, Fernanda, eu também sou terapeuta e às vezes, muitas vezes, as pessoas associam as terapias com pêndulos ou com radiestesia, a algo místico ou sem base científica, né? E o que diferencia o teu método disso? O meu método traz radiestesia, traz hipnose não verbal, magnetismo, tudo que às vezes as pessoas entendem como pseudociência, né? Sim. Mas na verdade tem um conceito científico incrível. A radiestesia, por exemplo, a radiestesia, ela trabalha com energia. A própria palavra já fala tudo sobre ela, radiestesia, que é a percepção a radiações, a energia sutil, né? Então essas percepções todos nós temos. Quem nunca entrou num ambiente e se sentiu totalmente pesado, desanimado, se sentindo mal? São percepções que nós temos, né? Então, o trabalho com o pêndulo, ele é super interessante, porque a manipulação dessas energias, elas são possíveis para mim, para ti, para todos nós. Mover um pêndulo, né? E trazer elementos do inconsciente em que apenas em um insight poderia ser muito doloroso. E ele traz de forma mais suave, né? Determinados encontros contigo. E de forma bastante abrangente, né? Mas o interessante é que quando eu conheci a radiestesia, e olha que interessante, assim, pensar, o psicanalista vai trazer radiestesia, hipnose não verbal, outros elementos, né? Mas, na verdade, quando eu conheci a radiestesia, eu percebi o quanto eu já tinha essa predisposição a entender o mundo enquanto onda e não partícula. Quando chega a ciência, ou a ciência, acho que já tinha trazido, já tinha emergido essa realidade sobre o olhar do observador, sobre termos a possibilidade de ou entender o mundo enquanto matéria ou entender o mundo enquanto partícula, ou melhor, enquanto onda. Então, enquanto onda, nós entendemos que todos somos energia, e isso a ciência já comprovou, né? Não tem como dizer que é uma pseudociência, algo que é consolidado na ciência. Ô, Fernanda, eu já fiz radiestesia clínica como paciente. Uhum. E agora, semana retrasada, fiz radiestesia com uma amiga que ela fez o curso e coisa. E aí ela começou a fazer. Eu até dizia para ela: tu não tá forçando esse pêndulo? E ela dizia: não, porque ela faz. Porque na verdade a radiestesia, tu faz a pergunta para o pêndulo, né? Para o pêndulo ali. Ele está com os chakras desalinhados? E o pêndulo responde: qual o percentual? 20%, 30%, 40%, compreende? E o meu estava totalmente desalinhado. Qual o órgão que está atingindo mais? E incrível, gente, incrível. É na tampa. Eu estava justamente naquele dia ali com problema de laringe. E ali o pêndulo mostrou bem direitinho o quanto e o percentual que essa desordem, essa desorganização dos meus chakras estavam atingindo aquele órgão. E a gente que é comunicador e usa muito a voz, então eu precisava fazer aquilo. E eu achei muito interessante isso aí. E muitas vezes as pessoas tem lá em Palmeiras das Missões, por exemplo, tem uma radiestesista clínica, faz radiestesia clínica, ela prescreve remédios e tem gente de tudo, um monte de gente de vários lugares visitando essa pessoa, porque é uma terapia muito, olha, abrangente. E o interessante é que a radiestesia, ela é algo que não é de propriedade X, é abrangente. Sim. Tu consegues enquadrar no teu trabalho, eu no meu, uma nutricionista consegue fazer as medições da melhor dieta personalizada para aquele paciente. Então, a radiestesia, ela é totalmente ampla. Onde tem energia, tem radiestesia. E onde tem energia, absolutamente tudo, inclusive matéria.
Inclusive, o que a gente percebe enquanto matéria também emite, né, radiações, também emite energia. E também acopla energia, Não, né? e exatamente. E outra, a radiestesia, ela pode ser qualquer profissional, advogado, médico, enfim, pode fazer o curso e se utilizar dele, Sim, da sim. radiestesia. É muito interessante. Na Europa, na verdade, Marcos e todos que nos acompanham, na verdade, na Europa existem comunidades médicas, sociedades que se encontram para discussão de casos, Sim. né? Porque existem grandes protocolos na radiestesia, mas quando se entende mesmo o ser humano enquanto onda, entendemos os valores energéticos e como tudo isso funciona, é muito mais prático de tu enquadrar realmente com absolutamente toda a profissão. E é justamente uma das questões. E profissão e religião também, porque radiestesia não é religião. É importante a gente deixar isso claro. Não é religião. Só que muitos adeptos à religião, alguma religiosidade específica, utilizam o pêndulo e tá tudo certo. Porque, de fato, a captação da resposta do sim ou não é o pêndulo que responde. Não é né, não é um ser vivo ali, né? Mas a captação da resposta é do ser humano. Então, um ser humano com o pêndulo na mão, indiferente de qual religião, de qual a profissão, agrega e vai responder, assim, de forma assertiva. E nós falando em pêndulo, falando em radiestesia, como é que tu explica, de forma mais acessível, assim, para que a nossa audiência consiga acompanhar, né? O que é o campo vibracional, Fernanda, e como ele se relaciona com a saúde emocional? Ah, legal. O campo vibracional, na verdade, é todo um espaço entre matérias, né? Então, é o espaço invisível entre matérias que emana vibração e recebe vibração, Por né? isso a importância do abraço, né, Fernanda? Eu vejo assim que o abraço ele tem um campo vibracional muito forte. Também, muito. E na verdade, a gente troca energia o tempo todo. A gente interage com essas energias o tempo todo, e não é só de pessoa para pessoa, como as matérias também. Uhum. Eu posso pegar um copo que pode estar carregado de uma energia que não é legal, e carregado de uma energia não é uma que seja negativa ou não, pode ser positivo. As casas adoecem. Dependendo do que aconteceu lá, de qual energia Sim. impregna nas paredes, na radiestesia a gente consegue absorver tudo isso. Ô, Fernanda, como é importante as pessoas também terem esse conhecimento de que as nossas emoções, as nossas emoções, elas se manifestam e elas respondem através elas respondem no nosso corpo, através das doenças, Exato. né? Esses dias eu assisti um filme bem interessante até, não me recordo agora para mim passar para minha audiência o nome desse filme, me perdoem, mas se eu descobrir eu deixo lá no YouTube, lá nos comentários. Mas é um filme muito legal de uma menina que queria aprender a fazer inhame, que é uma massa que os chineses comem. E aquele, o Sansei, que foi o que estava ensinando ela a fazer isso aí, se ele estava triste, ele passava para a comida a tristeza dele. Se ela tava. Aí ele, uma hora, ele pegou uma sopa e deu para uma pessoa que estava bem triste. Como ele estava feliz naquele dia, a pessoa se manifestou de uma forma mais emotiva. Ficou mais feliz, ficou vibrante. E, e aquilo lá se tornou muito conhecido, aquele restaurante, por servir uma sopa que chegava através da comida, mexia nas emoções das pessoas e também na saúde. Como é importante isso, e por isso que às vezes a gente sempre está dizendo assim, fica bem, trabalha as tuas emoções, cuida da tua aura, cuida das tuas emoções para que ela não atinja a tua saúde. Perfeito. Quando a gente tem vontade de falar, e a gente não fala, dói o que? A garganta. Quando a gente engole muitos sapos aí na vida, nós ficamos com gastrite, né? Perfeito. Quando a gente respira mal, que a gente está num lugar assim, segura a respiração, começa a desenvolver sinusite, rinite. Perfeito. Né, Fernanda? Perfeito. Tu como terapeuta, concorda comigo? Perfeito. A nossa saúde, ela é diretamente ligada às nossas vibrações, né? Uhum. Então, por exemplo, as nossas emoções e as nossas vibrações, elas são interligadas. Não tem como separar as duas coisas. Então, assim, um trauma de infância ou algo que aconteceu ontem,
Às vezes a gente tenta nessa, até porque na internet agora se divulga muito, assim, autoajuda, enfim, eu acho bastante interessante. Mas, às vezes traz uma carga de uma obrigatoriedade de estar bem, em que as pessoas vestem mais uma máscara, mais uma persona para dizer que está bem e não tá. E dentro tá quebrada, tá doendo na alma, tem uma emoção ali em desajuste, várias talvez algo de infância, como eu relatei, ou até antes disso, que fica impregnada no teu corpo, ela vai condensar em algum lugar. E o corpo vai gritando, pedindo atenção para aquilo, Sim. né? E aí, no momento em que tu segue uma vida não prestando atenção para aquilo, não querendo resolver, não querendo ir lá e realmente tirar a sujeira debaixo do tapete, como costumamos dizer, vai ter uma manifestação no corpo físico, sim. Ou da soma, que nós chamamos, que são sintomas sem ter um diagnóstico, né? Sem ter uma patologia, uma doença. Ou a própria patologia, as próprias doenças. Elas são decorrentes, sim, das emoções desajustadas e que vai desajustar essa vibração, todo o nosso campo vibracional. Sabe, Fernanda, nossa, aqui no Brasil, isso é uma coisa mais da Europa, as pessoas, na Europa não, da Ásia, de tirar o sapato, tirar né, o calçado antes de entrar em casa, né? Sim. E como é importante isso, nós não adotamos isso, a gente, né, entra em casa com o calçado que está na rua. Tem gente que agora tem alguns lugares que as pessoas estão adotando chinelos, já inclusive criaram uns móveis na porta para que as pessoas possam tirar o sapato e usar aquele chinelo, para não entrar para dentro da casa da pessoa com o sapato que andou na rua. Como é importante cuidar a casa da gente. Uma vez uma psicóloga disse assim para mim: Marcos, tem formiga na tua casa? Aí eu disse: às vezes andou aparecendo umas formigas lá. Cuida que tá levando a doçura do teu lar. Né? E aí eu comecei a pesquisar e a ler isso aí. Aí, associado a isso, aonde eu quero chegar, é dizer assim, isso que está aqui é a nossa casa. Sim. Mas se nós não cuidarmos da nossa casa interior, da nossa carcaça aqui, né? Nós vamos permitir que muita coisa entre. Uhum. E aí Exato. as doenças vêm, né, Fernanda? Exato. E até, além das doenças, da manifestação da doença do corpo físico, eu digo a desconexão consigo também, né? Porque, na verdade, o método Yourself, que hoje é um curso, né, reconhecido pelo MEC, extensão universitária de formação de novos terapeutas no método, psicoanalistas, mas a gente foca muito, assim, a conexão do paciente consigo, sabe? E partindo da própria vivência da terapeuta, né? É bastante importante isso, como que eu vou transbordar para o paciente, né? Algo que eu não tenho, né? Que eu estou desajustada. É bastante difícil trazer essas conduções. Principalmente em processo de individuação, que já é um processo que é libertador, mas ele é doloroso, né? E as pessoas estão totalmente desconectadas, né? Nas pequenas coisas. De não estar em estado de presença quando realmente devia estar, que é todo um momento, quando ele acontece, né? Sim. E então, diretamente muda o teu estado vibracional. Desconecta demais tu contigo mesmo. As doenças ficam cada vez mais impregnadas, como nós chamamos, né? Sim. Fernanda, outro dia apareceu, acho que na internet, eu li alguma coisa assim, que as pessoas hoje, elas estão ficando doentes. Uhum. Né? As pessoas estão adoecendo. E um dos vilões, um dos responsáveis por esse adoecimento é isso aqui. Sim. As redes sociais, o uso demasiado do celular. Sim. Né? A gente ficar ali preso. Como diz um traumatologista um dia, vocês estão todo mundo ficando assim, ó, de tanto andar com a cabeça baixa, lutando no smartphone. Sim. Né? E como estão chegando os pacientes até você? Como tu tem abordado esse assunto com eles, de que muitas vezes a doença deles tem uma origem que é aquilo que a rede social mostra, que muitas vezes as pessoas se encantam e, na verdade, não é aquilo que as pessoas estão mostrando ali. Aquilo ali é apenas um produto sendo vendido. Exato. Na verdade. Exato. Um produto que as pessoas vendem. É como eu,
que trabalham com público, trabalham com rede social, trabalham com, né, que a gente se torna uma pessoa pública, a gente quer vender uma imagem, vender nosso produto, vender o Marcos Figueiró trabalhando, o Marcos Figueiró entrevistando, o Marcos Figueiró indo em restaurante, o Marcos Figueiró fazendo isso, e a gente vende um glamour, muitas vezes falso. É verdade, é verdade. Agora, trazendo a ideia do celular, assim, como eu abordo isso, né, Marcos? Porque o celular, ele é um aparelho que ele traz, na verdade, muitas facilitações para todos nós, E né? com a inteligência artificial, mais ainda agora, né? Mais ainda, facilita muito. Para quem sabe mexer, né? Marcos tem tudo isso também. Mas, assim, o que que é o saber mexer que eu trouxe? É justamente a gente saber diferenciar o que é um aparelho e o que é a tua vida. Sim. Né? A rede social ali, pós-pandemia, ela virou, na verdade, um local de trabalho. E é interessante, eu fui resistente, eu fui me render a isso ano passado. E ainda com muita, né? Porque existem cursos online, né? Para vender, inclusive o meu curso. Mas, e também as universidades se renderam bastante no período de pandemia e realmente ficou um ambiente muito bom para trabalho. Mas o que eu digo sobre saber utilizar é até onde que essa utilidade que eu vejo e que eu me utilizo do celular é para acrescentar na minha vida e na dos demais, né? Ou até onde que esse uso passa a ser uma dose dopaminérgica ali, simplesmente para substituir uma outra, ou o estado de presença mesmo que não está legal para mim, né? Então, pode perceber, Marcos, tem pessoas que ficam no telefone sem perceber horas. Sim. Horas, né? Sabe que tem hoje, todos os smartphones hoje, eles já trazem dentro dos seus alguns aplicativos que permitem tu administrar o tempo que tu vai ficar na frente de um smartphone. Ele te alerta, se tu programar ele ali, ele te alerta, olha, falta 8 minutos para te encerrar teu tempo de smartphone. É bem interessante isso. Mas olha só, Marco, a gente tem que depender de um aparelho para dizer que deu. Não, mas é. Olha só, mas, Marcos, Fernanda, quem trabalha com rede social e quem trabalha na frente desses aplicativos, tipo a nossa produção aqui do programa, que fica atrás das câmeras ali, administrando e trabalhando em cima do aplicativo, às vezes eles ficam horas e horas ali. Chegam em casa, eu acho que o que eles menos querem é assistir televisão ou ficar olhando uma tela. E hoje, até essa semana, eu tive uma paciente que eu atendi, que a criança fica o tempo, e usa dessa forma, assim, ó. Sim. Eu, por exemplo, estou aqui com o telefone, muita gente diz, o Marcos está com o telefone celular, porque hoje esse telefone está servindo como, em vez de ser ter papel, ele está usando para mim como eu tenho o meu script para mim, com as perguntas que eu quero conversar, porque eu não queria deixar passar nada com a Fernanda. E a gente utiliza sim a inteligência artificial para fazer perguntas, para organizar perguntas, para fazer as nossas vinhetas, para fazer, enfim, tudo na televisão. Hoje a gente utiliza muito a inteligência artificial. Então, os smartphones hoje, eles são uma necessidade. Agora, o que a gente tem que cuidar é com aquilo que se vende dentro do smartphone. São as redes sociais, Instagram, Facebook, muitas vezes não é aquilo que você está vendo. Vendem ilusões, né? Exatamente. Mas aquela pessoa é tão feliz. Poxa, aquela pessoa ganha menos do que eu. Olha que ela faz isso, faz aquilo. Agora, essa semana, eu vi uma pessoa postar uma foto do lado da Torre Eiffel. Depois eu encontrei ela. Tu foi pra Torre Eiffel? Foi lá em Paris? Capaz, Marcos. Inteligência artificial, Marcos. Artificial. Interessante. Mas, Marcos, é exatamente isso, né? Eu saber dosar, né, todas as coisas, e principalmente, que eu acho muito complicado isso também, é a questão das ilusões, né? O quanto é um mundo ilusório. Então, as pessoas acabam se rendendo mesmo a isso. Marco, e todos os nossos, né, telespectadores, o costume da rádio, né, de dizer ouvinte, você dizer ouvinte. Ah, mas eu também, né? no início do programa da rádio. Quando eu fui pra televisão, eu fazia o programa na rádio, eu dizia aos ouvintes, não deixa de estar certo. Porque muita gente hoje não fica muito na frente da televisão, fica ouvindo. E tu ouve também, não é só, né? Mas é telespectadores. Telespectadores. Validação e comparação, né? O que acontece? A internet, ela nos mostra um mundo que não existe, não é real.
Sim. Não é real. Pessoas que não tenho nada contra, tá? Que fique claro, mas que preparam um prato, coisa mais linda, estão batendo foto do prato e colocando lá e tal. Tirando, assim, pessoas que trabalham com o corpo, né? Com essa Uhum. alimentação, e, né? Nutricionistas ou personal trainers, enfim, tá tudo certo. Mas pessoas fazem assim e ficam, olha ali, tinha camarão no prato da fulana. Poxa, é complicado, porque a minha vida é a minha vida de todos nós somos seres individuais, embora somos um enquanto energia, somos um com esse planeta todo, mas nós estamos todos vibrando de forma muito diferente por estar nos cobrando muito estar dentro de padrões que são ilusórios e que estão sendo passados através das redes sociais de forma a nos inquietar ainda mais e nos roubar de nós ainda mais. Agora imagina os trabalhos de nós terapeutas que com todo prazer tentamos trazer, né, a nós mesmos de volta para um eixo, porque se a gente não se ligar, como diz, a gente também já está ali também. Meia hora, 20 minutos, 30, 40, né? No telefone. Dentro da psicanálise tem um nome que me perdoem, mas eu vou ter que dizer, mas os colegas têm dito que é que o celular tá pelo prazer, pela dose dopaminérgica que ele traz, ele tá um objeto masturbatório. Perfeito. É como é dito, Uhum. entende? Perfeito. Então, as pessoas acabam ficando extremamente ligadas, na verdade, não em questão do aparelho, mas toda a dose dopaminérgica que ele te traz. E no primeiro momento parece super agradável, porque olha que legal, eu vou conseguir isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou não sei o quê. Mas, na verdade, largou o telefone, tu vê que a realidade é outra. Exato. Fernanda, eu preciso fechar contigo aqui o nosso programa. Não. Mas tudo que é bom dura pouco, né, Fernandinha? Olha só, mas eu gostei de te conhecer, gostei de conversar contigo, né? Hoje eu trouxe já as perguntinhas já mesmo prontinha, porque na verdade, gente, se deixar aqui, ó, eu e a Fernanda, a gente fala demais. E ainda pega duas pessoas que gostam de falar de energia, vocês que me acompanham, vocês que assistem o programa Atualidade todos os sábados, sabem o quanto eu gosto e quanto me fascina essa coisa da energia, da ciência quântica, de tudo isso aí que movimenta e mobiliza. Agora, deixa eu só perguntar assim, Fernanda, como é que funciona a formação dos profissionais que se formam no método Yourself? Yourself, isso. O método Yourself, hoje, então, ele é o consolidado como uma extensão universitária, chancelada pelo MEC, né? Então, o curso, ele é tanto online, que nós temos o curso híbrido nas plataformas devidas, né? Na Hotmart, que vai subir agora esse mês ainda, ó, em primeira mão quentinha. Olha aí. Mas a formação, ela tem um foco vivencial, né? Então, é uma imersão de 2 dias, 7 aulas depois ao vivo no Zoom, e mais o suporte, que é vitalício, né? Que é importante ter essa conexão. O que é a psicanálise, ou melhor, o método Yourself de radiestesia psicoanalítica? Ele se diferencia dos outros cursos porque ele traz exatamente o melhor da radiestesia, da hipnose não verbal e o magnetismo, que todos temos esse magnetismo, estamos emanando aqui agora, um magnetismo incrível, e a psicanálise. Então, esses métodos compilados em um só curso para que a psicoanalista formada possa atender melhor os seus pacientes de forma integral e integrada. Então, ele é um curso exclusivo no Brasil, método exclusivo e curso exclusivo é o único que traz essa abordagem de saúde integral com bases psicanalíticas. Fernanda, e para quem está nos assistindo e vive aí uma dor silenciosa, um sofrimento que não consegue explicar, o que tu diria para essas pessoas? Eu diria conecte-se, né? Se conecte contigo, porque as dores também não podem ser negadas, né? Então é importante, essa dor tá ali, ela precisa ser vista. Então o que eu diria é, olhe para isso, se acolha com amor. Procura alguém para poder orientar, para poder, né, conversar, dialogar, é interessante isso. Mas eu diria, te acolha. Fernanda, como é que as pessoas entram em contato contigo? Vamos fazer um merchan aí. Pelo Instagram, @confesilva, tá? Lá dá pra me chamar no direct, eu mesma vou responder, ou alguém da equipe. O meu telefone também, posso deixar aqui, Olá. Marcos? Então, é 991 19 51, né? Que é Rio Grande do Sul, litoral norte. Então, 51 991 19 6508.
Como é que é? Arroba @ Fê Silva. Fê com H. C-O-N? Com Fê Silva. Comigo. Com Fê Silva. Com Fê Silva. Isso. Ah, certo. Com Fê Silva. É. Com N, N de navio. É com M. Com É Fê tipo, Silva. sim, tá. É. Com, Isso. tá. Legal, gente. Então você já tem aí o Instagram da Fernanda, ou tem o WhatsApp dela aí também, para entrar em contato com ela. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, gratidão por tu vir aqui conversar com a nossa audiência, com o pessoal aí. Tenho certeza que o pessoal gostou. Deixe lá, quem não conseguiu assistir, né, gente, ou quiser reassistir, o programa vai ao ar na segunda-feira de novo, às 10 horas da noite, aí na nossa TV Litoral, canal 681, da Claro TV. E se tu não conseguiu assistir na TV e quiser depois também compartilhar esse programa com outras pessoas, entra lá no YouTube, @MarcosFigueiró, entra lá, compartilha, né? Nos siga nas redes, no YouTube, é muito importante. Embora eu não dou muita importância para seguidores, que é o número de seguidores. Tem muita gente que vai lá e compra seguidores. Eu prefiro ter visualização do que seguidores. Então eu sempre digo, gente, assistam o nosso programa, que o que eu quero é compartilhar conteúdo. É para isso que tem o programa Atualidade, todos os sábados, aqui na nossa rede litoral de comunicação. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Tu é uma pessoa muito simpática, bastante andragógica. Tenho certeza que a nossa audiência ficou bastante esclarecida com muitas coisas que tu trouxe aqui para nós. E o programa Atualidade está à tua disposição sempre. Eu agradeço a oportunidade. Esse programa é incrível, né? Que cede essa oportunidade de a gente poder realmente trazer um pouco mais de saber ou novos olhares, né? Então, eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Merece. Muito grata mesmo a todos. E se eu puder deixar mais algumas palavras, se tu me permitir, 2 minutinhos, vai lá. então, o que eu gostaria de trazer é que nós somos também os pioneiros no Brasil com cotas para mães solo. Olha aí, que legal, Fernanda. 10% de todo o curso, ele é para vagas destinadas para as mães solo. Eu sei o que é, mas vamos dizer para nossa audiência o que é mãe solo. As mães que cuidam dos seus filhos solo. Sola, na Tipo verdade. mãe Sozinhas. Isso aí. E também para a comunidade LGBTQI+. Temos vaga, 10% também, Olha que de legal. bolsa integral. E as cotas raciais. E Então, onde é a primeira universidade, na verdade não é uma universidade, mas é um curso universitário, né? Que oferece essas bolsas integrais. E pode entrar em contato contigo, com o teu Instagram ou também com o teu WhatsApp. Exato. Quem estiver interessado. Exato. Beleza, gente. Olha só que legal. Gente, muita coisa boa hoje no programa. Isso. E teremos uma formação agora em Capão. Olha que legal. Conto contigo lá. Vamos lá. Vamos estar presente lá. TV Litoral pode... Né? É só nos lembrar mais perto da data e a gente vai lá fazer uma cobertura. Perfeito. Que Tá? ótimo. Muito bom. Gente, e o programa Atualidade fica por aqui. Mais um sábado começando, 10 horas da manhã. Vocês têm esse encontro marcado aqui com o programa Atualidade, com o Marcos Figueiró. Eu fico muito feliz aí poder estar entrando na casa de vocês e compartilhar um pouquinho aí desses nossos convidados, muito assunto interessante, né? E vocês sigam aí na programação da nossa rede litoral de comunicação. Também não deixem de escutar também a rádio Litoral FM 100.7. Muita música, muito entretenimento. Nossos comunicadores aí, um melhor que o outro aí. Certo? Um bom final de semana. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Atualidade com Marcos Figueiró.